aqui é o canal do Luan. Vamos aos comentários desse anime, episódio 9. Buscando as origens da calamidade, ou do apocalipse, né? Por isso que eu escrevi isso, a origem do apocalipse, né? Desse anime. Então a gente descobre um cara que é meio alien, né? Essa orfanato maluco aí. E o alien ensinando pro Asura como controlar sua mente, né? Como desvendar seus poderes, né? E aí ele consegue ver que tem alguém quase atacando o seu grupo, né? Seu grupo do orfanato antes de Tóquio e mais a Mami, né? Que foi explorada todo no episódio anterior. Só que só quem viu o mangá pode comentar isso. Então, no episódio anterior eu comentei isso, né? Quem viu o mangá, comenta aí o que vocês acharam dessa origem da Mami, né? Então, com isso, ele descobriu que alguém estava atacando a menina. E aí ele foi lá, ele viu alguma coisa e alguém atacou essa menina. Esse alien, né, como tem o poder de várias coisas, da cura, do voo, conseguiu curar ela. Com isso, né, à noite chega, a Asura dormindo, esse alien falou assim: ó, finalmente, gente, descobri minhas origens, descobri porque eu nasci e eu estou me despedindo, né? A Asura discorda, né, no começo, né, mas não tem nada que ele possa fazer, né? É Asura, né? Asura, o nome do alien, e ele tenta proteger esse alien, mas o alien não ajuda muito e morre, né? Desaparece, né? Antes dele desaparecer, ele usa os seus poderes para proteger o Asura, né? E aí, com isso, vem essa imagem aí e de despedida. Beleza. E ele fala assim, cara, ele se declara, cara, e aí, como eu disse já várias vezes nesse anime, esse aqui é um anime muito complexo. Cada vez mais você assiste, você sente complexo, porque não sei se esse Asura é uma menina ou um menino, porque, né, o design desse anime é muito complexo, e com isso não dá para ajudar muita coisa. Então, com isso, vamos após essa despedida aqui, e a gente encontra o Asura solitário, Tóquio e Mami já chegaram no orfanato. Parece que se passaram meses. Aí eles se conhecem, né? E aí com isso Tóquio começa a se aproximar mais do Asura, até demais, né? E aí por isso que aí lá no final a gente descobre que o Tóquio é menina, né? Então já estou comentando logo aqui, porque alguma coisa aconteceu aqui nessa questão, né? E com isso, essa casaco, ele pensa que é o alien tentando se comunicar com ele, mas já passa pro tempo atual desse anime, porque o que deu para entender é isso. O orfanato se passa anos antes ou meses do apocalipse, e esses dois aí não, já se passaram anos no apocalipse. Então eles estão tendo uma memória de tudo que já pesquisaram sobre esse orfanato. Esse orfanato tem esse símbolo aí, e que apenas tentando rastrear esse mapa, esse símbolo, eles conseguiram chegar até aqui. E aí a grande possibilidade de eles estejam ainda nesse local ou não é muito grande. Então, grandes possibilidades que eles estão tendo essa investigação. Não, né? Uma investigação
essa investigação, né? E aí com isso, de repente, né, terremoto, né, nesse anime acontece. Lembrando que quem não estudou, né, vamos ver, as placas tectônicas no Japão muito abertas. Então, aí onde atinge mais o Japão com as placas tectônicas, por isso que tem constantemente terremotos nesse país. Então, com isso, acontece um terremoto, eles investigam, vamos investigar um desses prédios aí para ver se encontra alimentos ou produtos de limpeza para a gente usar. Quando eles estão quase entrando, um sai, né? E esse cara se assusta com eles, pensa que eles são bandidos. Eles os amigos, nossos dois protagonistas, perguntam se ele mora aqui. Ele fala, não mora aqui. E aí ele começa a comentar aqui, por isso que eu botei a origem do Apocalipse, né? Que ele pergunta uma coisa, mas antes disso eles perguntam, pô, vocês são bandidos? Não, e um começa, então, com isso, eu sou a doutora, voltamos um pouco do passado também, para falar para a doutora, Tóquio não usa muita força, descansa, e tá, beleza, eu vou obedecer. E aqui, uma outra teoria, que Mami começa a olhar constantemente esses meses aí que se passam, mas porque não diz quanto tempo, né? Então, o que diz para Mami que está começando a olhar muito para cima, e ela consegue, é a única que consegue ver esse alien aí. E aí com isso, as aulas lá começam a viver normalmente. E aí com isso, as aulas comentam, mas antes de comentar, ela comenta que Tóquio não vai estar presente. Beleza. E aí com isso, eles perguntam, poxa, você anda de carro, você não é muito perigoso, isso, está. E eles falam, não, esse cara não se preocupa, tenho aqui as armas à mente. Então, com isso, a menina pergunta já por esses dois aí, o cientista e um grande amigo dela. E aí, com isso, ele pede alguma coisa em troca, eu trabalho com trocas de trocas, então, se vocês quiserem alguma coisa, vocês têm que me dar. Ele pediu primeiro a arma, mas ela não deu. Ela deu mais dinheiro e ele começa a contar uma história. Mas antes de ele contar uma história, a gente descobre que aquela diretoria é o novo chefe. Voltando um pouco do passado novamente, descobre que o vice-diretor e a diretora já anunciou o vice-diretor, que é essa menina aí. Teve uma pequena discussão, mas vamos lá. E ele começa a contar, passei 10 anos em um varandão, no fundo de debaixo de um prédio enorme, que desse prédio enorme são comandados por mulheres, né? E com isso ele comentou que essas meninas obrigavam a ele varrer a casa, lembrando que essas varandão de casa japonesa tinha as paredes todas de madeira. Então ele falou assim, cara, não era um único homem ali. Então são divididas os corredores. Ele falava que são divididos os corredores, os prédios, que embaixo ficavam os homens e em cima ficavam as mulheres. Então, de vez em quando ele era obrigado a se relacionar com elas. Eu acho que se eu falar relacionar, eu acho que o pessoal não vai dar problema aqui nesse canal, nesse vídeo aqui.
com isso, ele teve filhos com algumas meninas. E ele falava assim, se algumas meninas tivessem meninos, com bebês meninos, ele dava para os meninos, para o pessoal lá de baixo cuidar. Mas se tivesse meninos, elas não iam cuidar. Eles não estavam suportando já a tortura já dessa vida e fugiu. Né? E aí com isso ele fugiu, foi o único conseguiu. Na hora da fuga, as meninas tentaram matar ele foi o único sobrevivente, o que deu para entender que sobreviveu. E aí nas próximas discussões, né, isso aqui depois, e na próxima discussão ele comenta, poxa gente, vocês têm teorias, né? É aí que é o nome do episódio de hoje. Vocês têm teoria da camelidade ou do apocalipse que está vivendo o Japão? E aí ele, poxa, tem não, cara. E aí ele comenta 3 teorias: guerra nuclear, invasão alien e pandemia. E aí, qual é a sua teoria que você mais acredita? Então, né? E aí eles começam a comentar que ele começa a primeira teoria, a invasão alien. Né? A invasão alien ele acredita mais por causa do número de monstros comedores humanos que estão comendo, né, a humanidade. Por isso, ele não acredita na pandemia por causa que ele viveu, né? Pelo menos assim que ele conta. Ele acredita que não pode ser pandemia, e é porque estão nascendo crianças ainda nesse mundo, então não pode ser uma pandemia. Então a única coisa que ele acredita é a terceira. Quer dizer, a primeira. A primeira não, a segunda. O roteiro bagunçado que eu fiz. Segunda, invasão alien. E aí, a menina já não acreditando, ele pede, ela usa a arma e mete o pé. Então, com isso, ela fala assim, poxa, mas por que você não atirou ele? Porque a única coisa que ele estava evitando é o que a gente está pesquisando, que está procurando aqui. Esse símbolo aí. Esse símbolo aí. E aí, eles começam como é que se diz? A investigar esse prédio aí. Ela começa a investigar esse prédio, tudo que tem nesse prédio. Tá passando as imagens aqui. E a imagem que eu queria pegar, que nessa caixa aí tem o símbolo também da coruja. E com isso, começa a investigação aí. E aí ele falou assim, pô, alguém vasculhou aqui todas as coisas já e meteu o pé. E ela investigando, ela achou uma carta de várias pistas de onde pode ser, porque ela achou números, endereços, e uma carta mais um pouquinho em cima. Ela falou assim, para aqueles que estão cansados do inferno desse viver nessa camelidade, vem se juntar ao P. E aí, ela, no final da carta, ao contrário do inferno. Então, com isso, seu irmão chama ela, né? E ela vê o símbolo de grafite. E eles falam que não pode ser eles. Então, com isso, ela dá a carta para ele. Academia ia. Eu escreveria academia, mas não tem pistas de uma academia completamente, né? Era mais para um orfanato mesmo.
Então, com isso, o episódio acaba com lá no orfanato, nessa reunião enorme, quando a líder do orfanato anunciou que a vice-líder seria essa menina. E ela falando, para terminar logo o episódio, ela falou assim, ó, tem mais uma coisa que eu quero anunciar, Tóquio está grávida, né? Então, com isso, todo mundo fica apavorado, né? E ela pergunta quem é o pai, né? Todo mundo perguntando quem é o pai. E ela ainda muitos líderes estão ali e falam assim, a gente nunca ensinamos o conceito a eles, o conceito de se relacionar entre macho e fêmea, nem destinação entre eles. E com isso, como ela está grávida. E aí ela fala, não, estamos investigando quem é o pai, estamos no estado de crise, o orfanato está em estado de crise, só o orfanato. Então, com isso, o episódio acaba com uma grande crise no orfanato. Talvez seja explicado no episódio mais à frente, eu acho que não. Quem vê o mangá, me comenta aí, se eles vão explicar o que tá vendo no orfanato, porque eu só tô vendo poucas pistas que deu para traduzir. É isso. Se passam meses antes da calamidade do apocalipse, e já nos Gêmeos se passam anos. Então, essa seria a grande investigação. Então, se vocês gostaram do episódio de hoje, se inscreve no canal. Mais um episódio enorme. E esse episódio enorme é sempre bom comentar, porque muita gente vê. Eu vejo a visualização muito grande, então com a visualização muito grande ajuda muito com o número de inscritos e curtidas. Então, curtem aí, isso ajuda muito o vídeo e valeu!